Bom, amigos, são muitas essas perguntas que me fazem sobre o porquê disso, porquê daquilo, porquê eu não apoiei o Bolsonaro, porquê eu resolvi apoiar Álvaro Dias, porquê eu não estou saindo na propaganda eleitoral, né? Então, como são muitas essas perguntas, eu vou tentar respondê-las ao longo do tempo e a partir de hoje eu estou usando esse instrumento como praticamente uma segunda e última ferramenta para que nós possamos atingir os eleitores em todo o estado do Ceará, já que me foi privado o direito de estar na propaganda eleitoral. Desculpa. Por que eu fiquei fora da propaganda eleitoral? Existia aqui no estado do Ceará um grupo que estava se construindo como uma terceira força política. Esse grupo estava sendo liderado pelo empresário, presidente da Rede União, José Baravil. E eu estava dentro desse grupo uma vez que eu tinha saído do Democrata. Algumas pessoas me perguntam, por que você saiu do Democrata? Bom, eu não saí do Democrata, como alguns acham, por briga ou implicância com o Moroni. Aliás, nós mantemos uma amizade ainda muito grande. Tivemos os nossos problemas políticos, por assim dizer, mas nada que afetasse a nossa amizade. Mas devido às situações pelas quais o Democrata iria passar, como a ida de alguns deputados que foram e acabaram não ficando no Democrata, eu acabei saindo e por força de um convite do então senador Álvaro Dias, futuro presidente da República, eu acabei indo para o Podemos. Mas o Podemos, em todo o Brasil, tem gerado algumas controvérsias, devido ao fato de nós estarmos levando para dentro do Podemos uma política nova, baseada nos princípios que o futuro presidente da República, Álvaro Dias, tem ajudado a ditar, que é essa política de renovação política, e um conflito interno, que é um conflito de todos os partidos políticos passam hoje, que é o conflito de não permitir uma renovação política. Algumas pessoas imaginam que renovação política é eleger aquele candidato que é novinho, sabe? Aquele que nunca passou por uma campanha eleitoral. Não. A renovação política se dá quando você elege pessoas, não importando a idade delas, que são diferentes do modelo de pensamento político existente. Então você promove a renovação política. Aliás, eu me sinto bem quando eu fui a primeira pessoa no estado do Ceará, talvez até no Brasil, eu não sei, a falar em renovação política, né? Se vocês procurarem aí no Google, em 2006 houve um vídeo meu, eu fui candidato ao Senado, já falando da necessidade de uma renovação política. Bom, então Podemos teve um problema muito sério. O atual presidente do partido, Adair Carneiro, praticamente tomou de assalto o partido, né? Porque os partidos hoje, aliás, já há algum tempo eu venho falando isso, desde que o TRE criou a maldita cláusula interna corporis, ninguém de partido político algum tem chance se não for pela ditadura da presidência nacional. Eu sofri isso quando fui candidato a prefeito, alguns devem lembrar, que a minha candidatura foi indeferida, até por fraude documental que o TRE julgou que era cláusula interna corporis, mesmo que essa cláusula interna corporis afete o desempenho do partido. Bom, o que aconteceu no Podemos? A presidente do partido, Renata Abreu, pelo menos até o momento, repassou para um único candidato, senhor Adair Carneiro, 700 mil reais do fundo de campanha. Ele foi o único dos 3 deputados que existem no partido a receber esse fundo partidário até o momento que eu estou falando com vocês. Não sei se amanhã eles mudam, vejam a denúncia e mudem tudo, mas na verdade foi isso que aconteceu. O senhor Adair Carneiro, que já está denunciado, né, no Ministério Público, né, eu estou conversando com o Ministério Público em determinadas situações, né, e que já tem
inquérito sobre fraudes nas empresas dele, e as empresas dele me parece que tem locação, até onde eu vi, parece, tá? Tem locação de carros com diversos órgãos públicos, incluindo o governo do estado, incluindo a prefeitura de Fortaleza, incluindo o governo Temer. Bom, não que isso seja a normalidade, mas alguns se lembram que houve uma apreensão de 6 milhões de reais, né, que ele está se defendendo no inquérito da Operação Quilômetro Livre. A denúncia que nós estamos complementando ao Ministério Público, ela serve para todo o Brasil. Isso é uma denúncia onde existe uma nova modalidade de compra de voto, e eu vou falar isso posteriormente. Eu vou voltar só o caso porque eu não estou aparecendo no programa de TV. Então, quando o Adair Carneiro assumiu a presidência do Podemos, depois de ter dado um golpe, tá, em José Bardavil, porque já havia sido acordado entre ele e José Bardavil, comigo como testemunha, de que o Bardavil assumiria a presidência do Podemos. Não sei qual foi o acordo que ele fez com a Renata Abreu. A Renata Abreu impôs ele. Eu me lembro que eu passei 3, 4 horas conversando com a Renata Abreu por telefone. E aí a Renata, eu disse para ela que eu sabia o que ela ia fazer, né? Os outros não sabiam, mas eu sabia. Ela ia impor ele como presidente até o final da eleição. Houve um acordo, né? A gente diz que houve acordo, embora não possa provar isso, que acordo de boca não se prova, mas a gente pode constatar pelo que aconteceu, que o senhor Adair Carneiro colocou apenas o apoio ao senador Eunício Oliveira e descartou a possibilidade do Podemos ter um candidato ao governo, colocar novas pessoas dentro do partido e que o partido pudesse ser uma terceira força no estado do Ceará. Certo? Hoje, vocês sabem bem que no Ceará, ao longo do tempo, nós temos tido sempre aquele velho equilíbrio de forças que vão para a campanha, que foi até impostos pelo PT, que era o antigo PT, abriu PT, PSDB, PT, PSDB. Então hoje a mesma coisa acontece no estado do Ceará há muito tempo. Não se dá espaço à renovação política. Não se dá espaço para candidaturas diversas e avulsas. Eu mesmo, depois da campanha da prefeitura, nunca mais consegui uma legenda para ser candidato a Senado no estado do Ceará. Nunca mais. Enfim, embora eu tenha sido muito bem prestigiado no Democrata, graças à ação do próprio pessoal que trabalha no Democrata e do próprio Moroni Toga. Mesmo assim, eu nunca conseguiria ser um candidato ao Senado lá. Muito menos a prefeitura. De qualquer maneira, ser candidato ou não é um direito democrático. E para que esse direito seja uma coisa genuinamente dentro da lei eleitoral, todos deveriam ter os seus direitos iguais de concorrência, mas não é isso que acontece. Tá? Então, o senhor Adair Carneiro fez uma convenção, não permitiu que fosse colocado o nome de José Bardavil, que já tinha sido um pedido do Álvaro Dias, certo? Aliás, todos devem lembrar, a imprensa do estado do Ceará deve estar lembrada, que Álvaro Dias esteve no Ceará e pediu que o José Bardavil fosse candidato ao Senado. Ele disse que se o Bardavil quisesse, seria o candidato ao Senado. E assim nós procedemos. Mas uma operação conjunta da Renata Abreu, presidente do Podemos, que é o antigo PTN, junto com o senhor Adair Carneiro, tomou todo o recurso de campanha do fundo partidário apenas para Adair Carneiro e colocou tudo à disposição do senhor Eunício Oliveira. Isso me parece também inconchável com a prefeitura de Fortaleza. Por que eu digo a prefeitura de Fortaleza? Porque se vocês forem observar as fotos do senhor Adair Carneiro, ele anda muito agarrado com o Queiroz, né? Em algumas reuniões,
né? E o Queiroz, alguns chamam de candidato Alvará, né? Eu chamo do candidato do prefeito de Fortaleza para deputado estadual, né? Andam colados. Aliás, ele anda mais colado com o Adair Carneiro do que com o próprio Mosias, né? Mosias Togno, que é o filho do Moroni, que foi para o partido para ser candidato a deputado federal, foi para o PDT, não está nem no Democrata mais. Bom, então nós tivemos aí um problema sério. E aí o Eunício coloca a propaganda dele, vocês podem notar que todos os candidatos a deputados saem lá dizendo que são os deputados do Eunício. Eu nunca sairia numa propaganda para ser candidato do fulano ou do cicrano. Qualquer deputado sério nesse país tem que ser o candidato do Brasil, do estado, do município. Nunca acredite em ninguém que diga eu sou o candidato do Eunício, eu sou o candidato do Cid Gomes, eu sou o candidato do Ferreira Gomes, eu sou o candidato do prefeito de Fortaleza. Não! Não acreditem nisto. Peço a vocês que comecem a ter seriedade na hora do voto. Qualquer candidato que se apresente como candidato do fulano, do cicrano, esse candidato não vai servir ao povo, ele vai servir ao fulano, ao cicrano, a quem ele já diz que está servindo. Aliás, essa foi uma das coisas que uma vez eu perguntei ao Inácio Arruda, quando o Inácio dizia que era o candidato do Lula. Eu perguntei para o Inácio, você vai ser o candidato do Lula ou do estado do Ceará ao Senado? Então eu peço a vocês que entendam as razões pelas quais eu me recusei a ir para o programa eleitoral. Eu não sou moleque, nem menino de recado de ninguém, tá? Embora alguns por aí, às vezes até tenham me chamado de laranja, de isso ou daquilo, eu não sou. Quem me conhece sabe disso. Então eu recusei sair na propaganda eleitoral e peço ao Ministério Público, que aliás já parece que fechou uma questão sobre isso, mandou retirar todos os candidatos que estão dizendo que são candidatos do Eunício ou pedindo votos para o Eunício, porque isso é proibido pela propaganda eleitoral. Então, se eles já desrespeitam a lei, como é que vocês vão ter a certeza que terão bons candidatos que vão trabalhar para que as leis sejam respeitadas? Quem desrespeita a lei eleitoral para ser eleito não pode, de forma alguma, respeitar a lei para que ela, no futuro, seja uma lei favorável a todos os brasileiros. Isso não existe. Bom, meu candidato é Álvaro Dias. Eu jamais iria para a televisão também sem estar dizendo para a população que esse candidato é o melhor. Não sou o candidato do Álvaro Dias, sou candidato do Brasil. Tá? Representado como deputado federal no estado do Ceará. Mas tenho o Álvaro Dias como a melhor opção dentre todos os candidatos, sem desmerecer nenhum deles, mas dentre todos, Álvaro Dias continua sendo a melhor opção para esse país. Quem pesquisa, vota em Álvaro Dias. Então, eu acho que fica aí respondidas as perguntas. Deixa só eu olhar aqui mais próximo. Não tem nenhuma pergunta sobre a questão do porquê eu não estou mais na propaganda eleitoral. Então, eu me coloco à disposição de vocês para responder toda e qualquer pergunta. Daqui a pouco eu volto falando de outro assunto.